que eu assisti algumas vezes e eu fiquei profundamente consternado com o que eu tive que escutar você debater. Você teve à frente com MC Smith e você falava uma coisa e aquele rapaz rebatia com uma argumentação que não é possível que aquele menino um dia ele olhe para aquilo, ele não sinta vergonha do que ele debateu com você. Trocando em miúdos, MC Smith fez aquilo para agradar quem o financia? Ou você acha que de fato essa geração do MC Smith pensa assim? Na verdade, é uma coisa até curiosa, porque é o seguinte: o MC Smith, tecnicamente, ele é da geração que não está mais no hype do funk. Tá. Hoje, a nova geração do funk é MC Pose, Uhum. o Oruan, o outro, o MC Daniel, etc, etc. Só que o que acontece com o Smith? Ele faz parte do que eu entendo, tá? De uma propaganda, de uma máquina de propaganda que existe, inclusive do crime organizado, para que se passe pano e se coloque na cabeça das pessoas no imaginário a força das facções criminosas e que elas não são tão ruins assim. Tá. Vamos lá, o que é uma instituição? Uma instituição, ela não é uma pessoa, ela não é um prédio, ela não é um papel. Uma instituição, ela é um conjunto de crenças humanas. O dinheiro é uma instituição. O que é o crime organizado? O crime organizado não são hoje as pessoas que ocupam o Comando Vermelho, etc. O crime organizado é uma instituição que ela depende do imaginário das pessoas para ela sobreviver, inclusive. Quando se é policial, você entende isso mais do que eu. Por que uma facção criminosa entra numa delegacia e rouba a arma de uma delegacia? Tem lugares muito mais fáceis para roubar arma. Porque é uma peça de propaganda para as pessoas, é uma demonstração pública de poder. Hoje, Comando Vermelho, PCC e todas as facções, qual é o mote desses caras? Com Oruans e outros MCs. Eles querem popularizar, eles querem tornar cultural você fazer parte desse grupo. Tá. Então, um MC Smith da vida, cara, ele, ainda que indiretamente, ainda que às vezes sem a intenção, por mais que eu duvide que ele não tenha essa intenção, Uhum. ele propaga isso. E como esses caras vivem embolhados numa galera que fala, naquele argumento de autoridade, eu moro na favela, então eu sei como é que é. Quem não mora na favela é playboy e não Não sabe como sabe é que como é. é. É só eu sentar lá e chegar cheio de atitude que tudo vai dar certo, mas não é. Não é. Porque quando a gente traz dados, quando a gente traz a percepção das pessoas normais sobre o crime organizado, sobre o que eles estão nitidamente fazendo, apologia em suas músicas, etc., fica muito difícil você argumentar. E se você não é experiente em argumentação, é pior ainda. Então eu Eles acho que ali, engolem você, né? no caso, cara, foi uma junção de coisas. Foi o fato do que ele tentou defender ser indefensável Indefensável. e a falta de habilidade retórica dele, até por inexperiência, de chegar lá na hora e confrontar um bom debatedor com bons argumentos. Então, eu acho que foi um E conjunto com de coisas. princípios, né? E com princípios. Porque se eu chego para uma pessoa que não entende nada de funk, ou que não entende nada de criminalidade, é um cara que caiu de paraquedas aqui. E você mostra as letras de música, você mostra os vídeos com os caras com fuzil pra cima, aquilo é autoexplicativo, cara. Uhum. Então, para você tentar passar pano para aquilo, você tem que fazer um xadrez 4D muito complexo. Então, o xadrez 4D já seria complexo e o cara não ter habilidade é pior ainda. Tá. Então, acho que foi um conjunto, cara. Mas eu acho que tem um aspecto geracional muito triste, né? Que é dessa nova geração, que, como é uma geração que ficou aí todo aquele clichê, sem saúde de verdade, sem moradia boa, sem educação, é uma geração que não tem referência daquilo que é bom. Tá. Né? Você tem quantos anos, Alexandre? 53. 53. Você com certeza você passou pela década de 70, onde você teve uma pujança cultural no Brasil inacreditável. E se você não tivesse isso, se você fosse mais novo, os seus pais provavelmente teriam te dado essa educação. Quando você pega um moleque hoje de 15, 16, 17 anos, que o pai já é um vagabundo que abandonou ele, né? A mãe já é uma mina que só tá pensando em dar pra todo mundo e qual é o próximo que vai tentar sustentar meu filho que é do outro. Esse cara, ele cresce sem nenhuma referência do que é bom. Então, eu acho que existe um aspecto geracional, inclusive, no Brasil, que Uhum. essa nova geração, ela tá muito estragada, bicho. Não Ela tem tá volta, né? Muito sério. Eu acho que é difícil, cara. Eu acho Tá. que tem jeito, mas, assim, é um trabalho de longo prazo e bem difícil, cara. Bem Tobias, difícil. deixa eu só emendar uma coisa aqui. Eu vivi em Nova York quase 8 anos e eu tomo a liberdade de cruzar esse movimento desses MCs agora e desse funk, não do funk, né, do que foi o funk dos anos 80, com o movimento do hip hop, com o aparecimento de Jay-Z, Ja Rule, e outros tantos, né, Puff Daddy, que não era P. Diddy, era Puff Daddy,
E o que eu vi em Nova York, que o Giuliani pondo a tolerância zero e limpou aquela época, porque eu vivi essa era do Giuliani, era uma coisa impressionante. Você tava lá, cara. Eu morei de 99 a 2007. Eu e minha Você ex-esposa. viveu Eu vivi isso. exatamente o período. cara. Exatamente isso. Só que o que eu via acontecendo e escutava de quem vinha do Brooklyn, do Queens e descia do Harlem, que meu filho foi preso, meu filho foi preso, meu filho foi preso, meu filho foi preso, preso. Então, a população carcerária dos Estados Unidos, ela foi se avolumando, e você muito bem deve ter próximo desse dado hoje, que é uma população que não se dá conta de tanto cara preso, e se você olhar, 80% é afrodescendente, tatuado e de gangue. Para passar a bola para o Tobias, você acha que se não houver uma intervenção séria no nosso país, aos montes daquilo que você sugere, que eu fui um pouco a fundo, a gente pode chegar nisso daqui a 5 anos? Eu acho que a gente já chegou, cara. Eu acho que. Pelo que eu vi, ainda não, mas vai chegar. Não, a gente tem hoje, cara. Eu diria pra você que assim, a gente tem uma população carcerária fora do cárcere. Porque nós temos criminosos, muitas vezes condenados, que estão só fisicamente fora do cárcere. Mas esse cara já cometeu crime e ele continua cometendo. Tá. Então, qual que eu acho que seja a solução pro Brasil, cara? É óbvio, cara, que todos aqueles clichês que toda a esquerda fala, você precisa investir em educação, você precisa investir. Tá, a gente já sabe disso e a gente já faz isso mal feito. Mas esse trabalho já existe. O que está faltando no Brasil é muito claro e é mais imediato, né? É você ter uma lei, uma legislação penal rígida. Esse é o primeiro ponto. Acabar com. Isso é institucional, isso é objetivo. Acabar com saidinha, acabar com progressão de regime e reformar o Código Penal para que os processos sejam mais céleres. Esse é o objetivo. E eu acho que a gente devia fazer ainda mais uma coisa, dar mais um passo, porque isso seria a parte institucional de leis para você combater a criminalidade. Só que eu acho que existe uma parte ainda mais importante, que é a guerra midiática. Tá. Eu acho que a gente tem que criar uma prisão igual o Secote aqui no Brasil. Uma prisão onde o cara ele vai entrar numa cela que ela é inteira de concreto. Ele não vai ter um ponto de tomada nem de luz dentro da cela. A luz vem de fora da cela. Então, o teto da cela é uma grade com um policial em cima. A luz vem de cima daquela cela. Então, o prisioneiro ele não tem nem acesso a nada elétrico para ele fazer gato, para ele instalar uma TV, para ele carregar celular. Vai dormir no concreto, vai usar roupinha branca, padronizada, todo mundo com a mesma roupa, luz branca acesa o dia inteiro, comida com pouca proteína e banho de sol semanal. Aí você faz uma propaganda do seu sistema carcerário. Olha, irmão, se você fizer cagada, é pra cá que você vem. Entendeu? Então, não faça. Causando temor a quem tem a vaga intenção de cometer o Na verdade, o temor tem que ser invertido, Alexandre. O temor tem que ser para cima do bandido, não para cima da sociedade. Sim. Eu venho já de outro programa, o Diário de Polícia, que eu entrevistei vários deputados. Você foi deputado e você sabe. O deputado hoje, eu perguntei para todos, já fazem 4 anos, esse é o 4º ano que a gente está junto, já vai fazer uns 9 meses, né, Alexandre? Isso. E eles não conseguem fazer nada. Se não tem uma pá de um lado, uma pá do outro, nada se resolve, não se traz solução, e a gente fala o tempo todo sobre mudança na legislação. E agora ninguém toma uma atitude para se mudar. A atitude elas tem que vir do presidente da República para começar a mexer. Aí eu vou te falar o que acontece, e aí assim, talvez aqui a gente entre numa área mais interessante, que a gente começa a falar de bolsonarismo. Eu vou te falar uma parada aqui, cara. No Brasil, a gente tem uma crise profunda de identidade. A gente não sabe o que a gente é enquanto povo. Você morou em Nova York, você chega, não importa se o cara é de direita ou de esquerda, chega para você assim, quem foi Lincoln? Pô, claro que eu sei. Quem são os pais fundadores? Vai lá e fala mal de um pai fundador. Irmão, o cara não quer saber se o cara é preto, branco, de direita, esquerda. Ele é o pai fundador do país dele. O cara aprende na escola a ter orgulho daquilo ali. A gente não tem orgulho dos nossos heróis, tá? Os bandeirantes têm estátua Sumiram os heróis. Sumiram, não tem herói. Sumiram. E aqui é muito louco porque assim, se você pega dois lados opostos de uma luta, você pega o Zumbi dos Palmares e os bandeirantes, os dois são heróis. E eles lutavam entre si. Você pega a coroa brasileira e você pega o Tiradentes, também tem histórias heróicas, a coroa portuguesa. Você tem tudo isso. E a gente simplesmente não tem mitos fundadores. Então, o Brasil é um país que não tem identidade. Disso a gente deriva uma crise de representatividade. Se você sair na rua agora e perguntar assim, você acha que a gente tem que aumentar o número de deputados? Eu duvido que você consiga 1% da população que responda que sim. Lógico que não. Não tem. Os deputados acabaram de aprovar uma lei que aumenta o número de deputados. Acabaram de aumentar. Né? A lei vem, inclusive, o projeto de lei é da Dani Cunha, filha do Eduardo Cunha, que teve, se não me engano, 70 e poucos mil votos no Rio de Janeiro. Então nós somos uma população que não sabe o que é, não sabe o que quer, não sabe votar. A partir disso, a gente tem que
ter o seguinte raciocínio. Mudanças no Brasil. Esqueçam essa visão romântica de que ela vai vir de baixo para cima. Porque o povo não vai fazer nada. O povo é massa de manobra aqui em qualquer sociedade do mundo. Você pegar qualquer reinado, qualquer império, o povo é massa de manobra. Quem muda uma sociedade? Uma elite que detém o poder e tem a vontade de fazer. E aí vem a minha crítica aqui. Nós tivemos um presidente da República que se disse de direita, um cara chamado Jair Bolsonaro. Nós tivemos uma bancada gigantesca de deputados que foram eleitos com ele no PSL e agora com o PL, a maior de todas. Tivemos inúmeros senadores que fizeram arminha, falaram que eram conservadores e chegaram lá no Senado. Nenhum desses caras fez nada, porque não há vontade de se fazer. Você só muda um país quando o poder executivo, quando uma elite que chegou ao poder, tem a vontade de mudar aquele país. Você acha que se o presidente Bolsonaro, na época que ele era presidente, vamos mudar as leis, Com certeza. ele estaria eleito hoje? Não. Ele teria mudado as leis, ele estaria reeleito com aprovação recorde. Por muitos aprovação anos. recorde. Por muitos Por quê? anos. Eu vou te dizer uma coisa. Quando o Bolsonaro entrou em 2019, a gente tem que lembrar disso aqui. O PT estava obliterado. O Lula estava preso, inelegível. Tinha deputado do PT disputando a eleição com o 13 azul. Porque o cara tinha vergonha de colocar a estrela vermelha do PT. Foi esse o país que o Jair Bolsonaro pegou. Michel Temer consertou o país. Tá? Deixou os índices maravilhosos. Índice de desemprego, Bovespa, dólar, tudo indo bem. O cara sentou na cadeira com aprovação popular inacreditável. Quase ganhou no primeiro turno sem fundo eleitoral, sem propaganda, sem nada. E o cara conseguiu trair todo mundo. O cara traiu todo mundo. O O pacote... que é isso? Conseguiu trair? Eu vou trazer ações objetivas aqui para você. Primeiro ponto. O Sérgio Moro fez um pacote chamado Pacote Anticrime. O pacote anticrime punha na cadeia tudo quanto era vagabundo, inclusive do colarinho branco. Bolsonaro articulou junto com o Rodrigo Maia, colocou uma emenda do Marcelo Freixo para criar juiz de garantias limitada à delação premiada e sancionou essa emenda. Isso é exclusivo do presidente. Não, mas isso não é sistema. O Jair Bolsonaro sancionou uma emenda do Freixo. O PGR, que é o Procurador-Geral da República, é o único homem do Brasil que pode processar quem tem foro privilegiado. Então, se você é deputado federal, se você é ministro, se você é senador, você só pode ser processado por um homem no Brasil, que se chama Procurador-Geral da República. Ele colocou lá um cara chamado Augusto Aras, que basicamente arquivou todas as denúncias de corrupto. Nenhum corrupto foi investigado e preso no governo Bolsonaro. Depois ele tinha duas indicações para o STF. E o Brasil clamava por indicações conservadoras, não garantistas. Eu não quero mais garantia de direito para político corrupto vagabundo. Eu quero que esse cara vá preso. Eu quero que a prisão em segunda instância seja entendida como constitucional. Eu quero que o vagabundo não tenha direito de ficar recorrendo 1 milhão de vezes em liberdade. Eu quero acabar com o tornozelo eletrônico, eu quero acabar com saidinha, progressão de quero que esse cara vá para cadeia e fique na cadeia. Ele colocou o Cássio Nunes, que é um declarado garantista. Na sabatina dele do Senado ele falou: sou garantista. E colocou o assessor do Dias Toffoli. Só lembrando, o Cássio Nunes foi quem devolveu os direitos políticos do Lula, que se elegeu e virou presidente hoje. E teve uma outra ainda que para mim talvez seja a maior traição do Bolsonaro. Desde a Constituição de 88 até hoje, nós temos uma ferramenta que é um absurdo, que se chama decisão monocrática. Um ministro do Supremo, ele sozinho, ele pode dar uma canetada e passar por cima de todo o sistema judiciário. Então vamos supor que você brigou na primeira instância comigo, ganhou. Brigou na segunda instância que eu recorri, você ganhou. Depois você fez os embargos, eu fui, você ganhou tudo. Um ministro dá uma canetada. Não, agora você perdeu. Isso se chama decisão monocrática. Pela primeira vez na história do Brasil, um projeto que não era do Bolsonaro, não é do governo Bolsonaro, passou. Ele passou no Congresso, ele passou na Câmara Federal e passou no Senado. Acabando com decisão monocrática nisso. Acabou todas as maldades do Alexandre de Moraes, todas, acabar com a rede do Monark, acabar com o Ex no Brasil, dar multa para Elon Musk, todas elas seriam impedidas por isso. Ele vetou a lei. O Bolsonaro vetou a lei. Ele poderia ter liberado essa lei, seria vantajoso para o Brasil demais. Mas muito. Ele vetou a lei e quando perguntar, ele falou: eu não lembro disso. Eu vou te contar uma história. A resposta dele é que ele não lembra disso. Ele falou: eu não vi ela esse ano. O Vilela perguntou: e aí, por que você vetou? Eu não lembro. Eu falei: não lembro. Não lembra, você não lembra da sua maior traição. Tá. Uma outra coisa aqui. Que eu sempre conto essa história, eu sempre faço essa performance e sempre os meus entrevistadores ou as pessoas que estão comigo no podcast ficam surpresas. O Flávio Bolsonaro, ele tinha uma escolha. Chegou o fundo eleitoral para ele aumentar o fundo eleitoral. Ele prometia que ele ia ser contra o fundo eleitoral, só que a galera do Centrão e os amigos dele, que ele está na mão porque ele é um corrupto quadrilheiro junto com o pai,
Fala, não, você tem que aumentar o fundo eleitoral. Ele tinha uma escolha para fazer. Bom, claro que ele não vai escolher o povo. O povo tem uma memória pequena, o povo é burro. Eu vou escolher os amigos. Ele foi lá e votou a favor do fundo eleitoral. Então, chegou a votação, você é contra ou a favor do fundo? Ele falou, sou contra o aumento do fundo. Votou a favor. Qual a pior desculpa que ele pode dar pra isso? Imagina que você é o Flávio, você tem que dar... Fala a pior desculpa que você pode dar. Eu me enganei. Qual que é a pior desculpa que você pode dar? Não lembro. A Ele resposta, deu- a resposta que eles dão. Ele deu essa resposta. Ele falou, apertei o botão errado. Só que piora, porque a votação é em 2 turnos. Aí, Chegou a segunda votação. O segundo ele turno da apertou votação. 2 vezes o botão errado. Pum, apertei o botão. Só que piora. Porque 1 ano e meio depois, teve uma outra votação pro aumento do fundo de novo. E ele usou esse aconteceu? mesmo argumento. Ele apertou o botão errado de novo mais 2 vezes. Então, Ah, como que você fala em crescimento na favela? Uau. Isso nunca vai acontecer. Porque geralmente o povo que você acabou de falar que é burro é o povo mais humilde. Não, é não, o não. povo mais simples, que não tem oportunidade de. pior que eu vou te falar que Entendeu? nesse caso não, porque assim, no caso do Flávio Bolsonaro, o eleitor do Bolsonaro não é o cara que tá na favela, não. O eleitor do Bolsonaro tem de tudo. O eleitor do Bolsonaro tem rico, tem pobre, tem cara do agronegócio que é trilhardário, que vota, apoiou, tem toda a golpe de Estado, tem tudo isso. O problema do brasileiro é, a gente é tão passional que o Bolsonaro, que é um cara ultra carismático, Mas isso já os presidentes, todos os deputados, os políticos já perceberam que o brasileiro não quer guerra. O brasileiro é passional, o brasileiro não quer confusão, o brasileiro vota porque é obrigado a votar. vamos lá. É que assim, são várias coisas na mesa, mas o fato do Bolsonaro ser popular e se dar ao luxo de fazer essas coisas é porque como o brasileiro é um povo de raciocínio muito simplório, o Bolsonaro vai lá e fala eu sou contra o aborto, aí todo mundo, eu também, eu tô com você. Aí ele veta a lei que acaba com o superpoder de ministro. E ninguém presta atenção, porque as pessoas só amam o Bolsonaro. Então o que eu digo é que a gente volta naquele assunto. A gente nunca vai ter uma transformação no Brasil, a gente nunca vai assumir uma guerra com o crime organizado, que é também assumir uma guerra com pessoas que estão no poder, porque muitos advogados, promotores, políticos são do crime organizado. Nós nunca vamos assumir essa guerra enquanto uma elite pequena que chegar ao poder tiver essa vontade, não tiver essa vontade. Nós precisamos de uma galera que fala assim, Mas a maioria não vai deixar. não vai A maioria não vai deixar isso acontecer. Mas eu vou te dizer uma Qual coisa. elite pequena que você acha que poderia Por mudar exemplo, essa história? eu vou dar um exemplo. Me fala uma elite pequena que poderia ter força para mudar essa Por história. exemplo, se o presidente da República, Jair Bolsonaro, tivesse essa vontade, ele teria total condição de fazer. Ele tinha a maioria do Congresso, ele tinha a bancada ruralista, ele tinha a bancada evangélica, ele tinha a bancada da bala, ele tinha tudo, tinha aprovação popular, tal. Ele não fez. Ele transformou o pacote anticrime em uma coisa de garantia para corrupto, ele indicou 2 vagabundos Desculpa. Ele indicou 2 senhores garantistas para o STF, ele indicou um PGR que não processou ninguém, ele mesmo vetou a lei que acabava com o superpoder de ministro e ele não fez nada.